Hora da nossa queridíssima fofoca, meu donzela e minha donzela. É hora da gente abrir o Threads, concorrente do Elon Musk, e dar uma olhadinha no que a galera vem falando sobre nutrição, wellness, fitness, lifestyle e tudo que envolve a área da saúde como um todo, dando nossos 3 centavos, muitas vezes técnicos, muitas vezes uma mera opinião pessoal que você pode gostar ou não, contanto que você deixe nos comentários suas discordâncias com respeito e, claro, deixa o like também para fortalecer a nossa discordância, para além de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos dar uma olhadinha no que o Threads vai apresentar pra gente hoje e a gente vai comentando pauta a pauta. E a primeira de hoje é a Lígia, que falou o seguinte: acabei de sair de uma consulta com o endócrino, levei meus exames e ele prontamente falou das canetinhas, Mounjaro, Ozempic, etc. Questionei se seria um tipo de tratamento para sempre e ele disse: todos os tratamentos para emagrecer servem basicamente para te fazer comer menos e por isso emagrece. Mounjaro, bariátrica, manipulado servem para você perder a fome e não comer. Então, quando a canetinha dá o efeito colateral de vomitar, é até bom porque quem tá vomitando não come, né? Cara, tem 2 problemaços aqui. O primeiro deles, ele não respondeu a tua pergunta, tá ali? Já não sei se tu percebeu, eu acredito que sim. E o segundo deles, ele tá estimulando um transtorno alimentar com essa frase que ele colocou aqui em pauta, né? Isso não faz o menor sentido, até porque o sistema de recompensa que o ser humano carrega consigo é alterado a nível neurofisiológico quando a gente faz uso das canetas. Não é exclusivamente por conta do colateral, muitíssimo pelo contrário, isso não é desejado, ninguém convive bem com uma náusea e principalmente um vômito na sua rotina, então a gente tenta minimizar ao máximo esse efeito colateral com algumas estratégias, mas definitivamente não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Esse médico falou uma enorme de uma besteira pra ti, e eu vou aproveitar para responder a tua pergunta, tá, Lígia, sobre se o tratamento é para sempre ou não, e aqui nesse contexto depende, tá? Depende por quê? Depois que você termina um ciclo de emagrecimento, podem acontecer 2 coisas. Ou você mantém o medicamento, de fato, de maneiras diferentes da qual você estava usando no tratamento propriamente dito. Então você pode reduzir a dose, você pode trocar a classe do seu remédio, por exemplo, passar de Mounjaro para um análogo que é só, entre aspas, só um análogo de LP1, como é o Ozempic, o Ozivy, etc. Ou você também pode estabelecer o conceito de peso de alerta, onde você naturalmente lida com o fato que você terá reganho, mas a partir do momento em que você atinge um peso X, que é um peso consideravelmente menor do que aquele que você começou o seu tratamento, você vai lá e retoma o seu tratamento. Para que isso? Para que você não chegue no mesmo peso corporal que você começou, porque daí você vai ter perdido todo um ciclo ali, todo um tratamento de emagrecimento, né? São as 2 maneiras que a medicina lida hoje para conseguir minimizar esse risco que a gente tem no pós-uso das canetinhas, tá bom? Aí o ponto Tamires comentou o seguinte: vou falar uma coisa pra vocês, um achismo meu, óbvio, sem nenhuma comprovação científica. Nossa, Tamires, se todo mundo tivesse essa parcimônia que tu tem, eu seria muito grato, viu? Mas eu acho que daqui 5 anos esse lance de canetinha vai dar um boom muito grave na saúde pública e privada. Vou estar usando esse negócio original e falsificado sem critérios. Pô, Tamires, é um achismo muito razoável da sua parte, tá? E não por uma teoria da conspiração de, olha, veja bem, a caneta trará, que nem o pessoal fica fazendo com a vacina, né? A vacina é uma forma de controlar o povo por conta do RNA. Cara, esquece essa asneira, mas o que tu comentou faz bastante sentido, especialmente por, falsificação. Tu tem total razão nesse sentido, muitas pessoas estão comprando produto falsificado. Eu rezo todos os dias para que todas as pessoas que trazem esse zelo adicional de não compre as canetas importadas, não compre canetas que você não conhece a sua origem, sua produção, seu transporte, etc. Então, muitos profissionais vêm alertando isso. Eu espero muito que todos eles paguem a língua, porque se todos eles pagarem a língua e, de fato, todos esses análogos importados do Paraguai, por exemplo, forem bons qualitativamente falando, isso significa que todo mundo não vai ter problema. Isso é ótimo pra gente. Só que é um risco que tá todo mundo correndo atualmente, especialmente quando a gente não tem a supervisão da Anvisa frente ao que está sendo importado. E, para além disso, obviamente, um risco tão grande quanto é que as pessoas estão usando sem orientação, porque hoje a medicina, pelo menos nos dias atuais, não é a favor do uso de análogos provenientes do Paraguai, e inclusive o CFN, salvo engano, já se demonstrou também contra a prescrição dos médicos. Então, aqueles que prescreverem canetas do Paraguai podem acabar sofrendo algum tipo de sanção. Isso significa que essas pessoas estão usando por conta própria, e em decorrência disso, elas podem pagar muito preço de não saberem lidar com os próprios efeitos da caneta. E aqui eu não estou falando nem de efeito colateral, que também, claro, é um contraponto. Mas a Beatriz Metzin comentou aqui embaixo uma coisa que é muito importante, por exemplo, sobre a sarcopenia. Ora, o que é o processo de sarcopenia?
para além de um fluxo natural relacionado à idade, né, que algumas pessoas mais idosas acabam apresentando, que a gente chama de resistência anabólica, mas o mero fato de você não fazer um treinamento resistir, um treinamento de força, ser um indivíduo sedentário, reduzir muito a sua ingesta calórica em concomitância com a sua ingesta proteica, a depender da sua condição física naquele momento, você pode acabar sim tendo uma redução de massa muscular muito significativa. Isso pode trazer um prejuízo bastante grande para você. Então, definitivamente é um dos pontos que as pessoas deveriam ter mais atenção, mas é claro que se elas estão usando sem nenhum tipo de orientação nutricional, isso não deve acontecer com frequência. A Tá Nutrindo falou o seguinte: profissional estuda há 4 anos ou mais, pós-graduações, cursos, sabe ler e interpretar artigos científicos, faz um conteúdo informativo com base em muito estudo. Pessoa que viu um vídeo de 1 minuto no TikTok, não sabe ler e interpretar um estudo científico, não sabe buscar fontes confiáveis, diz para o profissional: você está errado. É o famosíssimo Dunning-Kruger, né? Tá nutrindo. Então, vou deixar em algum lugar da tela aqui, mas o efeito Dunning-Kruger parte da premissa de que quando a pessoa está começando a entender alguma coisa sobre o tema, ela passa a se considerar um expert sobre aquilo, né? Porque ela não reconhece a profundidade do assunto. A partir do momento em que ela passa mais tempo da vida dela consumindo daquele conteúdo, ela passa a compreender que, na verdade, ela não sabia absolutamente nada. Então, ela passa, na percepção dela, quase a voltar numa estaca zero de conhecimento. Nossa, eu não sei nada sobre isso. E aí, com o decorrer de anos, o que a gente deveria chamar de expert, né, é aquela pessoa que está no meio do caminho. Ela compreende que ela sabe mais do que a maioria sobre o assunto, mas ela tem parcimônia para sair dizendo que ela sabe de tudo sobre aquilo, né? Nutribel Carvalho disse o seguinte: eu não aguento mais ver evento de nutrição e nutricionista com curso para vender mais consultas, atender mais em menos tempo. Gente, onde fomos parar? Desde quando tratar a saúde das pessoas virou só lucrar, atender com menor tempo para ter mais pacientes e assim mais dinheiro? Vejo o Nutri atendendo 10 pacientes por dia e eu sinceramente não sei como. O máximo que eu consigo são 4 e olhe lá 5 pacientes. Óbvio que ganhar dinheiro é bom, mas cada um que eu vejo propagando isso desce no meu conceito. Pô, Bel Carvalho, eu tô muito contigo. É uma forma que eu particularmente trabalho já há anos. Eu passei por uma experiência na minha vida, inclusive estou passando por uma experiência na minha vida parecida com a que você comentou, de atender 10 pessoas no dia. Eu fiz isso por 2 dias consecutivos, mas são dias onde eu não atendo no meu consultório. São dias que eu me propus a reduzir o custo do meu atendimento para que eu pudesse fazer um atendimento mais curto, entendendo as minhas próprias limitações naquele momento, compartilhando isso para a empresa que eu fui contratado para fazer. Fui contratado por uma empresa para ser nutricionista de todos os funcionários, e conversa nunca falha. Então, se você tem alinhado com aquela situação, no meu caso, uma empresa, né, que você fará um atendimento com características talvez um pouco diferentes da habitual que você, por exemplo, deve fazer, para mim tá tudo certo. Agora, por padrão, eu concordo muito contigo e assim, a partir do momento em que existe um volume de atendimentos como esse, no caso 10 pacientes ao dia, eu já comecei a perceber, por exemplo, nessa minha experiência, que o período final do dia acaba sendo um pouco prejudicado, você tá um pouco mais cansado, então você de fato não consegue entregar tudo aquilo para o seu paciente. Muitas das vezes, então, vale mais a pena você aumentar o valor percebido do seu serviço. Obviamente, o valor percebido vem através de você melhorar o seu produto para que você possa ter uma consulta mais eficiente, né? Mas ficar atendendo 10 pessoas por dia, de segunda a sexta, de fato tende a prejudicar a qualidade do serviço. Jonathan Gomes comentou: nutricionistas, eu como muito pão, eu sou mesomorfo, como eu paro de comer pão? Jonathan, tanto faz se você é mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, na verdade, diferenciação que vem de muito tempo e ela se demonstrou nada capaz de conseguir demonstrar alguma necessidade de mudança na característica da dieta, saca? Tu não vai fazer uma dieta diferente porque você supostamente é ectomesomorfo. Então não precisa mais se preocupar com isso. E você também não precisa parar de comer pão, cara. Tu pode comer aqui seu pãozinho todos os dias, como a Alice mesmo comentou aqui logo abaixo de ti, só que talvez seja razoável você melhorar o seu recheio, se é que isso é necessário. Então, se você come, por exemplo, hoje um pão com manteiga, um pão com mortadela, você pode pensar num pão com requeijão light, talvez, ou não, um pão com ovo, um pão com frango desfiado, um pão com carne moída, enfim. Mas tu não precisa deixar de comer esse pãozinho não, cara. E a Flávia Roberta comentou o seguinte: o povo tem mania de criticar quem toma tirizepatida, o famoso monjaro, né, e quem toma hormônios. A disciplina de quem toma tem que ser muito maior, porque se não tiver, em vez de melhorar, só piora. Pô, Flávia, é mentira, tá, querida? Assim, tu pode piorar por dentro, tá? Especialmente a nível de hormônio.
Agora, a tirzepatida, por exemplo, não tem esse impacto, tu pode desleixar da sua alimentação, que você tem uma modulação a nível de comportamento que permite com que você perca peso mesmo fazendo um tanto de besteira na sua rotina. Vou te dar um exemplo. Se hoje você é uma pessoa que janta todos os dias 10 fatias de pizza com sorvete de sobremesa, se você entra com a tirzepatida, você muito provavelmente vai reduzir para uma quantidade de maneira a qual você vai perder peso. Então, ao invés de comer 10 fatias de pizza com sorvete de sobremesa, tu come agora 2 fatias de pizza e come ali uma bolinha muito menor de sorvete do que você comia antes. Só que o grande problema é que no pós, a gente acaba tendo muito mais chance de reganho de peso. Por quê? Porque você vai voltar a comer as 10 fatias de pizza. Agora, se você trocou, por exemplo, a sua pizza por arroz, feijão, carne e salada, mesmo que você coma mais disso quando você interrompeu o seu tratamento, você vai continuar com uma alimentação de baixa quantidade calórica. Por quê? Porque arroz, feijão, carne e salada são alimentos com predominantemente uma quantidade de energia menor, especialmente comparado a hiperpalatáveis e ultraprocessados, tal qual a pizza, tá bom? Então, assim, não é demérito, tá? E assim, eu tô contigo no fato de que as pessoas não deveriam perder o seu tempo criticando quem usa os análogos, os hormônios. Eu acho que é até um ponto de discussão, porque a gente tá falando de uma coisa um tanto quanto underground, mas a galera gosta de criticar, e é assim, fala, tu só tem que ignorar essas pessoas mesmo, tá? E por fim, vamos dar uma sugestão aqui, e um educador físico pode me corrigir nos comentários. Qual quadro vocês fazem que sentem que queima mesmo? Eu sempre fico em dúvida: corrida, bike, pular corda ou escada. Joyce, na minha percepção, e aí eu falo com relação à frequência cardíaca, tá? Que é o que direciona o quão intenso está sendo aquele teu exercício. Profissional da educação física, me corrija aqui embaixo, por gentileza, se eu estiver falando besteira, tá? A escada, cara. O meu cardio, ele fica sempre, a frequência cardíaca, ela fica sempre na casa 140, 160 com a escada, numa intensidade em relação ao número de degraus subidos ali por minuto, que é relativamente baixa. Então, eu me sinto muito menos cansado na escada fazendo uma intensidade X para bater esses 150 batimentos por minuto, quando, por exemplo, comparado a uma bike de spinning que eu tenho aqui em casa. Cara, essa bicicleta aqui, eu preciso socar-lhe uma carga tenebrosa na bicicleta para eu conseguir atingir uma frequência cardíaca de 130 ali, 150 só dando tiro. E aí, a escada, ela permite com que eu trabalhe numa zona ali, 3, mais ou menos, de uma forma muito mais fácil do que o restante dos cards que você comentou. E se você gostou desse vídeo, cidadão, por gentileza, like por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais uma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí, cidadão. Tamo junto, até breve e fui!